Bom, espero que você tenha conseguido resolver os casos aí da nossa prática. Se tiver qualquer dificuldade, você sempre pode entrar em contato com o instrutor para esclarecer qualquer coisa. O meu e-mail está no material aí que foi para você. A prática 1 sobre SQL Injection, entendendo SQL Injection, a gente começa entendendo como essa aplicação aqui funciona mesmo. Você digita o número de um usuário aqui, e ele vai te passar o nome daquele usuário. A gente pode testar outros IDs aqui também. Ele mostra aqui algumas informações sobre os usuários. A questão é, evidentemente, esse campo tem fragilidades de SQL Injection. Então o que a gente pode tentar aqui? Eu posso tentar, por exemplo, plique OR1 igual a plique 1 sem fechar o plique aqui. Por que eu estou fazendo isso? Veja, eu estou assumindo que o meu SQL que está lá no servidor, ele usa um plique aqui. Então eu estou fechando esse primeiro plique aqui, ou 1 igual a 1, então ele vai retornar um usuário que o ID seja vazio, nenhum usuário deve ter ID vazio, mas para todos os usuários, 1 é igual a 1. E por que eu não preciso fechar o plique aqui no final? Porque lembra, ele lá na query SQL dele também tem um plique fechando aquele valor, aquele campo. Então eu posso botar assim, sem esse plique no final, e eu consigo ver a lista de todos os usuários que estão no sistema. Bom, até aqui nada demais, né? Agora, eu preciso fazer isso com plique no final e coisa e tal? Não, na verdade, eu posso colocar aqui plique, OR1 igual a 1, e o sinal de comentário. Na nossa aula prática, o sinal de comentário era traço, traço. Esse é o sinal de comentário no SQL Server. Se eu tentar aqui, isso vai dar um erro, tá vendo? Ele deu um erro porque não é o sinal de comentário no MySQL. O sinal de comentário no MySQL é joguinho da velha. Então eu dou submit aqui e olha só como é que funciona também. Ou seja, eu ignorando o que vem depois daquele item, eu posso fazer uma coisa mais simples aqui, plique OR1 igual a 1. Bom, ele dá algumas outras sugestões de ataque que a gente pode fazer aqui, correto? Então eu posso pegar o segundo item lá do nosso caderno de prática e vou rodar aqui. Então repara que ele passou aqui uma série de informações. Primeiro a gente já viu isso, a lista de todos os usuários, mas olha que curioso. No final aqui, o primeiro nome está vazio e o sobrenome aqui está 5.7.17 Ubuntu.16.04.01. Olha que curioso. Por que isso funciona? Repare, a gente fez um union com select, em que o primeiro campo é null e o segundo campo é a versão do banco de dados. Então, olha, eu consegui pegar aqui a versão do meu banco de dados. Muito importante isso. Tem vários ataques que são específicos para cada banco de dados. Então você sabendo a versão do banco de dados que você tem ali, pode te abrir porta para fazer outros tipos de ataque. O terceiro item lá do nosso caderno de prática, eu vou colocar aqui. Repare que é a mesma coisa, ele usa a mesma ideia. Ele faz um union, ou seja, ele faz aquele select. Eu imagino que já tem um select lá que ele faça no servidor. Eu estou fazendo um union com outro select. Quando você faz union de dois selects, é importante que você tenha o mesmo número de parâmetros. Então, como eu vi que nos dados anteriores tinha o primeiro nome e o segundo nome, eu assumi que são dois parâmetros que ele faz no select. Eu podia estar errado, de repente eu teria que fazer mais testes para descobrir quantos parâmetros ele tem naquele select, mas nada que uma força bruta não fosse capaz de resolver. Então, de novo, eu usei select null, então o primeiro parâmetro eu estou retornando vazio, e realmente o first name aqui ele está vindo vazio, e o segundo parâmetro eu usei user. Então repara, user é o nome do usuário que está autenticado no MySQL. No caso é o root@localhost. Por que isso é importante para mim? Isso é importante para mim porque me diz que o desenvolvedor cometeu um segundo erro aqui, além do SQL Injection. Ele usou um usuário de amplos poderes para conectar a aplicação ao banco de dados. O usuário root tem direito completo na aplicação. Então ele pode fazer tudo na aplicação. Eu consigo fazer ataques muito poderosos usando essa falha dele. Bom, o item seguinte do nosso caderno de exercício é um pouco mais elaborado. Vamos abrir o caderno de exercício aqui.
Ele faz o seguinte, olha só. Eu sei que o comando que o programa usa lá no PHP para acessar o banco de dados é esse daqui. Ó. Faz sentido, né? Select first name, last name, da tabela users, onde o user ID foi igual ao que o usuário digitou naquele campo user ID. E eu sei também que eu tenho um select aqui que eu posso obter o nome das tabelas. Como é que seria um ataque para me obter? Faço um ataque que permita obter o nome das tabelas no banco de dados. Ok, nada mais simples, né? Eu até já dei a dica aqui para vocês, deixei o null aqui, dando bobeira aqui para ajudar vocês. Tudo que vocês precisam fazer é vir aqui. Então como é que eu tenho que colocar aqui? Eu vou colocar o plique para iniciar o nosso SQL Injection. Ó, 0 igual a 0. Ou 1 igual a 1, tanto faz. O importante é que os dois têm que ser iguais. Union select. Então eu copiei aquele segundo select que obtém o nome das tabelas, lembra? E jogo da velha. Ou number, né? O nome correto desse caractere é number, mas enfim. Olha, eu posso copiar isso daqui para colocar no meu caderno de respostas como a resposta correta para esse exercício. E se eu der o submit aqui, repara o que ele coloca aqui. Ele coloca primeiro o select original, admin, os usuários aqui, e depois ele começa a botar algumas coisas estranhas aqui, ó. Character sets, collations, collation character set applicability, e por aí vai. Sabe o que é isso daqui? São o nome das tabelas que tem no meu banco de dados. Essas tabelas aqui, ó, columns, collations, isso tudo são tabelas do sistema do banco de dados, que o próprio MySQL usa para ele gerenciar o banco de dados. Então com isso daqui eu peguei a lista de todas as tabelas que existem naquele banco de dados. Então eu registro lá no meu arquivo de respostas o ataque completo que eu fiz, que basicamente esse aqui é o comando que eu fiz então para resolver esse segundo laboratório, essa segunda prática. Se você teve uma resposta diferente, mas que funcionou também, parabéns. Se a sua resposta não funcionou, essa aqui seria a resposta correta. Existem outras formas de fazer isso daí, mas essa seria uma forma de resolver esse problema. Bom, a gente viu que existe uma tabela users. Então agora eu quero saber quais são as colunas dessa tabela users. Então na prática 3, ele já fornece para a gente aqui o ataque que precisa ser usado. Então vamos lá, eu vou copiar e colar isso daqui. E dar submit. E agora olha o que ele me mostra aqui. Ó. Primeiro ele botou um AND 1 igual a 0. Para que é isso daqui? 1 nunca é igual a 0. Então é para simplesmente não mostrar aqueles usuários que vinham no início. A gente não precisa disso. Depois ele faz aqui uma concatenação com o nome da tabela e a coluna da tabela da Information Schema Columns. Então ele pega das informações de coluna daquelas tabelas do banco de dados, aí ele pega as informações de lá. Então repara, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui users, user ID, tabela users first name, tabela users last name, user, password, avatar. E olha só, tem mais um monte de informações aqui que eu tenho na minha tabela. O que me interessa de um usuário? Olha, basicamente me interessa a senha e o login dele, correto? Eu estou imaginando que o user é o nome do login do usuário e a senha dele. Então daí que o próximo item na nossa prática é listar esses dados. Na verdade ele está pegando aqui o first name, last name, o login e a senha. Então vamos pegar isso daqui. Vamos fazer o nosso ataque. E olha só o que eu consigo. Eu peguei os vários usuários do sistema, mas agora eu peguei mais informações sobre eles. Eu peguei
o nome, o primeiro nome e o último nome, o login, que eu não sabia, lembra? Essa função aqui só mostrava o primeiro nome e o segundo nome, não mostrava o login. Agora ela mostra o login e mostra uma coisa estranha aqui, olha só, tem um monte de caracteres aqui estranhos. Bom, então, o que é esses caracteres estranhos aí? Isso daí é o hash da senha. Então essa senha é guardada no banco de dados na forma de um hash, mas lembra que a gente mencionou que o hash da senha é sempre, por si só, uma informação sensível, porque a partir do hash, se eu souber o algoritmo que foi usado para calcular esse hash, e pelo tamanho do hash eu consigo saber esse tipo de algoritmo, eu posso fazer uma força bruta, ou seja, eu posso tentar inúmeras senhas, calcular o hash e ver se bate com esse hash. Isso é bem simples para fazer, existem programinhas que fazem isso, Jack the Ripper é um deles, e tem outros por aí que fazem força bruta, o Rainbow Tables é o melhor deles. Então você consegue obter as senhas desses usuários de forma muito simples, tendo o hash da senha como a gente obteve aqui. Repara que esse SQL Injection é um SQL Injection primário, então assim, a gente conseguiu pegar muita informação de forma muito simples. A maior parte dos SQL Injections que vão acontecer na prática não são tão simples assim, mas ainda assim, lembra, isso a gente está fazendo com uma aula de um dia, rapidinho, 15 minutos aqui a gente está fazendo isso. Com conhecimento adequado, mesmo com informações muito menores, você consegue fazer um SQL Injection bastante danoso. A gente chegou a apresentar durante a aula um exemplo de SQL Injection Blind, que é até essa segunda opção aqui do DVWA, em que você não tem uma resposta desse tipo, só tem uma mensagem de erro, e ainda assim você consegue fazer um SQL Injection. Aqui, se eu fizer isso daqui, ele existe no banco de dados. Se eu colocar uma coisa desse tipo aqui, ele diz que existe no banco de dados, mas repara, ele não me traz nenhuma resposta, eu não consigo ver nenhum resultado. Então, em tese, eu não conseguiria fazer os mesmos ataques que eu fiz aqui. Ainda assim, eu tendo o SQL Injection Blind, com a técnica do SQL Injection Blind, eu consigo baixar o banco de dados inteiro do usuário apenas pelo tempo que ele demora para dar a resposta. Bom, faltou aqui no nosso último passo a prática 4 sobre Script Injection. O DVWA chama Script Injection de XSS. Eu já expliquei para vocês que tem uma falha técnica, é muito comum, em muitos lugares você vai ver isso, XSS, mas na verdade isso aqui é um Script Injection, não é Cross-Site Scripting. Eu não usei nenhum outro site, eu faço o ataque simplesmente aqui com esse site, então não é Cross-Site Scripting. Isso aqui é simplesmente Script Injection. Mas de qualquer forma serve para a gente, nosso exercício funciona direitinho. Como é que eu vou fazer isso? Se eu colocar o meu nome aqui, ele retorna hello meu nome. Esse é o chamado XSS refletido, ou seja, ele não armazena no banco de dados, ele pega uma informação e já retorna para o mesmo usuário. Poxa, mas isso então não é danoso, né? Porque é o próprio atacante que está sofrendo o ataque. Na verdade é sim, porque o atacante pode preparar um link com os dados aqui, ó, e mandar isso para um usuário incauto. O usuário vai ver o link, vai ver que é para aplicação legítima e vai clicar no link. Vai ter um ataque de XSS nesse link que foi enviado para o usuário. Então como é que seria esse ataque? Eu posso colocar aqui, por exemplo, teste script alert olá mundo fecha script. Isso seria um ataque clássico de script injection. Eu clico aqui e olha só que curioso, ele deu um erro. Olha que erro que deu. Error blocked by XSS auditor. Lembra que a gente mencionou que a maior parte dos navegadores modernos implementa um mecanismo de verificação automática de XSS e quando detecta ele não mostra aquela página? Pois é, o Google Chrome inclui isso, eu estou usando o Google Chrome aqui. Ele me dá esse erro. E realmente até tem como contornar esse mecanismo do Google, se você procurar na internet você vai encontrar meios de contornar isso, mas para o nosso nível aqui a gente não quer ensinar ninguém a ser hacker, a gente quer ensinar só a lógica desse ataque.
Eu vou fazer algo mais simples, eu vou fazer o mesmo teste no Internet Explorer. Vamos fazer então esse mesmo teste agora no Internet Explorer. Eu vou entrar na minha aplicação, admin password, não quero salvar nada, vou lá no XSS refletido, e aqui eu vou botar o meu nome, teste, script, alert, qualquer coisa, script. E olha, aqui no Internet Explorer funcionou. Então, esse é o problema daquele header que a gente mencionou do XXSS Protection. Existem navegadores que funcionam de um jeito, outros não funcionam. Então você vai ter casos em que vai bloquear, outros casos não vai bloquear. Você não pode confiar exclusivamente no header para isso. Além disso, como a gente já falou, existem explorações sobre esse próprio mecanismo do XXSS Protection. Essa proteção apenas não deve ser usada sozinha. Você sempre deve incluir isso no bojo de um grupo de controles para evitar o XXSS. E isso conclui a nossa aula 5 de prática de ataques web. Até a próxima aula.